Você sabe o que é PERSE? Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Por que ele é importante para nós, donos de bares, restaurantes, eventos e afins? Todos os donos de bares e restaurantes, eles são afetados por esse benefício fiscal. Então faz muito sentido nós estarmos atentos ao que está acontecendo hoje no Congresso e as normativas que tiveram anteriores para saber se você vai estar dentro ou fora desse benefício fiscal. E é muito importante para o dono de restaurante, bar ou empreendimento de eventos saber realmente algumas coisas fora do operacional. Então, eu sei que é muito importante eu ter o meu CMV baixo, mas também é muito importante eu acompanhar as demandas do governo, as demandas do Congresso, as leis que estão vindo. Por quê? Porque isso afeta o meu negócio tanto quanto o meu CMV. Então, se você quiser saber mais sobre o PERSE, assista aqui até o final. Meu nome é Caio Lovato, eu sou do Grupo Abençoado, trabalho com restaurantes há mais de 10 anos e crio conteúdos tanto no Instagram quanto no YouTube para ajudar você, empresário como eu. O que é PERSE? PERSE foi uma lei criada pós-pandemia em 2021, que ela traz alguns incentivos fiscais para o setor de eventos. Por quê? O setor de eventos ele foi o mais atingido. Quando eu digo eventos, é gastronomia também. Então, bares, restaurantes e eventos, hotéis. Quando iniciou a pandemia do Covid-19, o primeiro setor a ser fechado foi o nosso. E ficamos fechados durante praticamente 2 anos. E após a retomada, ainda tivemos algumas mudanças na rotina das pessoas. Demorou um pouco para a gente chegar ao faturamento pré-pandemia. O governo entendeu que era importante fazer uma isenção tributária para empresas do lucro presumido e lucro real. As empresas do Simples não são optantes do PERSE. Para quê? Para que a gente pudesse retomar o setor e conseguisse manter os empregos e crescer. Lembrando, o nosso setor ele gera mais empregos do que qualquer outro no mercado brasileiro. Quem impulsiona realmente o mercado de trabalho somos nós. Então é muito importante o PERSE para quem é dono de restaurante e está no lucro real e no lucro presumido. Por que as empresas do Simples Nacionais não entram? Quando fizeram a lei, o Simples Nacional ele tem um imposto único, onde juntam todas as alíquotas dos impostos para que você pague de uma vez só e fique simples, como o próprio nome já diz. Então, ficou muito complexo para o governo dar a isenção federal desses tributos para as empresas do Simples. Então, eles fizeram só para as empresas maiores. Óbvio, tiveram na pandemia várias formas de incentivos às empresas do Simples, como o Pronamp, que foi geração de crédito, teve como facilitar o pagamento das dívidas tributárias passadas, então tiveram outras coisas. Mas o PERSE ele é exatamente para empresas do lucro presumido e lucro real. Nas empresas do lucro presumido e lucro real, nós tivemos um benefício de isenção de impostos federais por 60 meses, que terminaria em 2027, ou até o limite de arrecadação do governo, que seria não arrecadação, de 15 bilhões. E por que isso está em pauta hoje em dia? O Congresso Nacional fez uma avaliação e percebeu que já atingimos os 15 bilhões. É um relatório da Receita Federal. Se a gente atingiu os 15 bi, o benefício pode ser cortado a partir do mês seguinte. Então, todas as empresas que estão no lucro presumido ou real, mas que são optantes do PERSE e foram aceitas nesse programa, e você estava se planejando até 2027, a gente tem que parar um pouco e rever esse planejamento. Por quê? Porque a partir do mês que vem, talvez, será cobrado novamente todos os impostos federais. E isso daí vai acarretar que o seu fluxo de caixa vai diminuir muito. Por quê? Porque, poxa, quanto que é a cobrança dos impostos federais dentro do seu caixa? É uma porcentagem alta. Então faz sentido a gente parar e analisar o futuro. Dentro do Congresso, existem 2 vertentes. Os pró-PERSE, que é o quê? Para continuar esse benefício até um determinado período, e os contrários. Então, o que os pró-PERSE falam? Que o nosso setor foi muito afetado na pandemia, que até hoje ele não se renovou, até hoje ele não voltou a ter o faturamento que ele tinha anterior, e falam que se não tiver o PERSE funcionando e dando as isenções fiscais, provavelmente o nosso setor ia ter muitas demissões e fechamentos de empresas. Por quê? Porque ainda estamos muito endividados por conta da pandemia. E a outra vertente são os contrários ao PERSE, que querem que acabe esse benefício fiscal. Essa vertente, ela prega que o governo está com pouca arrecadação, com déficit de caixa, e ele precisa arrecadar. Então, uma forma é o quê? Conseguir arrecadar
com o cancelamento do PERSE. Então, eles pretendem melhorar as contas públicas, trazendo aí o imposto que seria arrecadado de bares e restaurantes que estão cadastrados. O que vai acontecer ainda, ninguém sabe, mas é muito importante nós ficarmos de olho nisso. Para quê? Para saber o que vai acontecer e planejar o nosso futuro. Então, fiquem atentos às próximas notícias do Congresso. Por quê? Porque elas podem alterar o nosso futuro. E você que nunca tinha ouvido falar sobre o PERSE, vai à principal conclusão desse vídeo. Hoje em dia, com as mudanças rápidas que a gente tem na nossa economia e com um país com uma insegurança jurídica como o nosso, você não pode ficar só prestando atenção na sua operação. Esse seria o melhor dos mundos, porém não faz sentido. Então, comece a perceber e estudar o nosso mercado. Por exemplo, se você for do lucro presumido ou lucro real e tiver empresa anterior ao PERSE, se você não está cadastrado nesse programa, você errou muito. Por quê? Porque a renúncia fiscal foi muito alta. A carga tributária nas empresas que estão cadastradas, cara, é maravilhoso para quem está cadastrado. Por quê? Porque a gente teve um fôlego, a gente conseguiu respirar e continuar galgando e continuar trabalhando. Faz sentido você acompanhar as mudanças, acompanhar a tributação, acompanhar novas leis. Para quê? Porque isso influencia diretamente no seu resultado. Eu sei que o CMV é muito importante, mas uma renúncia fiscal como essa é mais importante ainda, porque você está falando a longo prazo. Então você tem que estar por dentro dessas informações. Saiba o que está acontecendo e crie uma forma de você lutar pelos seus direitos, lutar pelo que vai afetar o seu negócio. Então, quando você não governa, você é governado. Não seja governado. Tente governar. Tente dar rumo ao seu negócio. Por quê? Porque isso é o que vai mudar o jogo a longo prazo. Então, meu conselho final é, além de operação, que é muito importante, saiba também sobre tributação, sobre leis trabalhistas, sobre coisas exteriores à operação e gestão que irão afetar o seu negócio. E se você gostou desse conteúdo, clica no sininho para receber as notificações e acompanhar mais vídeos como esse que vai te ajudar no tocante da sua operação. E me siga no Instagram, @Caio Lovato. Até o próximo vídeo.